Olá, companheiras, companheiros, todo mundo que está nos assistindo. Estamos estreando hoje o podcast Frente Delas. O podcast Frente Delas é patrocinado pela Juventude Plataforma Solidária, um projeto de quem pensa nas políticas públicas para as mulheres e para a juventude. E para iniciarmos essa noite de estreia, temos aqui a presença de duas mulheres muito incríveis, mulheres essas que ocupam espaços da frente de luta, de espaços que promovem transformações sociais na nossa cidade. Estamos aqui com a ex-presidenta da UMES, Lília Mirelli, e a presidenta da União Estadual dos Estudantes, Luana. O Frente Delas será um espaço de debate feminista, será o nosso megafone nas redes sociais, e é com muita honra que estreamos o primeiro episódio com a presença ilustre dessas mulheres potentes, de peso, e que promovem essa transformação na luta diária. E para iniciar, as nossas convidadas, quero que vocês sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade, será um diálogo do nosso dia a dia. Vamos debater o feminismo, políticas públicas, sem tabu, sem estigmas e sem aquele estigma de que estar na política é chato, né? Vocês são a prova viva, são jovens, mulheres jovens, e que ocupam esses espaços tão importantes e de resistência. Então, para iniciar o nosso pontapé inicial, eu queria muito não poderia fazer outra pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouco quando foi que deu aquele estalo, aquela virada de chave que vocês perceberam. Eu sou uma mulher feminista. Então, quando foi que eu me tornei feminista? Boa noite, gente. Eu acho, primeiro, agradecer o convite, Rayane. Acho que é muito importante a gente estar voltando às nossas raízes e acho que a Frente dela traz novamente o processo emancipacionista das mulheres, inclusive dentro da União da Juventude Socialista, né? E aí, a pergunta é uma pergunta muito importante, apesar de sermos jovens, acho que a gente consegue compreender que quando a gente se deparou, né, com a sociedade que a gente vive e está lá, como a gente se enxerga hoje, é muito importante. E aí, a pergunta X, eu acho que primeiro dentro de casa, quando a gente vê o dia a dia das nossas mães, eu acho que sou a mais velha de 3 filhos, tenho uma menina de 19 anos e um menino de 16. E aí, sempre vendo a rotina ali dentro de casa, e acho que a minha mãe mostrou muito do feminismo forte, daquele feminismo passado, de mãe para filha, mas com muita rigidez ainda, né, colocada por uma sociedade que tem muitos tabus ainda colocados sobre o empoderamento das mulheres. E aí, instala quando ela tem que tomar conta de uma casa e sustentar todo mundo e trabalhar e viver a vida. E não viver para si. E você vê, nossa, eu acho que não é isso que uma mulher empoderada devia ter para sua vida. Então, quando eu me vejo feminista, é justamente nesse momento de, mãe, vamos viver coletivamente de uma forma saudável. Né, e entendendo também como eu, no meu crescimento, poderia passar isso para ela e também passar isso para minha irmã, que também estava vendo uma coisa que poderia se replicar. E passar para o meu irmão também, que ele convivia com 3 mulheres e que ele tinha o dever de respeitar a gente, saber como é que a gente vivia de uma forma muito mais transparente, né, inclusive, sobre o cuidado com o homem dentro de casa. E aí acho que está lá quando a minha mãe começa a trabalhar de uma forma mais constante, eu também, e que é necessário para que a gente consiga entender como a sociedade vive, né? Então, o chegar tarde em casa também, que às vezes não era legal, mas que era necessário. E aí, é um momento onde também o JS estava ali no início da minha vida e vivendo cotidianamente com outras mulheres que também passavam por isso dentro de casa, outras meninas, né? Vi que não era uma coisa isolada somente comigo, e sim com várias meninas que compartilhavam dos espaços que estavam ali comigo também. É interessante porque, antes de Lília falar, que antes da gente começar a gravar, eu estava observando, né, o quanto que as nossas histórias são parecidas e o quanto que foi a partir do mesmo instrumento de luta, né, no movimento estudantil, na UJS, que a gente, de fato, encontrou essa identidade. Eu, por exemplo, sou a segunda filha também a ingressar numa universidade. E eu lembro que o meu primeiro contato com o termo feminista em si foi no movimento estudantil, né, quando eu nem sabia do que se tratava. Então, tem uma frase da Conceição Evaristo que ela fala que não importa ser a primeira, o que importa é abrir caminhos. E eu estava olhando para a gente, antes de começar aqui, lembrando justamente disso, né, que o quanto que
Você é a primeira da sua família a estar no espaço de liderança, representando uma mulher jovem, negra, feminista. Lília também. Eu também, da minha primeira geração, né? Tem Patrícia, que é a minha irmã, que é uma referência, mas a minha mãe e as minhas tias não tiveram essa oportunidade e elas são mulheres feministas pela vida, pelas lutas que sempre travaram, mas não têm consciência de que elas são feministas na teoria, né? De que elas representam que mulheres que vivem nesse espaço de resistência e de sobrevivência representam. Lília. Primeiramente, boa noite também, agradecer muito o convite, debater sobre o feminismo e sobre a nossa vida, porque a gente está aqui conversando sobre a nossa realidade concretamente. E aí a pergunta, me lembrei até um pouco de quem era a Lília antes, né? Eu me descobri feminista ainda quando eu estava na pandemia de Covid-19, onde aumentou os índices de violência doméstica, porque quanto mais a gente fica em casa, mais mulheres são violentadas dentro da própria casa, mais assédio, abusos sexuais aconteciam também naquela época e, de certa forma, foi criando ali um movimento dentro do próprio Instagram. E eu era uma pessoa que vivia muito nas redes sociais nessa época, e aí me deparei com um termo feminista, mas algo ainda assim muito desorganizado. Eu tinha uma professora, que eu me lembro até hoje, essa professora era professora de artes, e ela sempre tentava apresentar um pouco mais esse mundo militante para a gente através das aulas virtuais, apesar de ser muito limitado. E aí, pulando já para quando eu ingresso no Grêmio Estudantil, que é quando eu conheço o movimento estudantil de fato, aí eu conheço a União da Juventude Socialista e me torno concretamente uma pessoa feminista organizada, uma pessoa feminista emancipacionista, né? E aí é incrível quando a gente vai olhar para tudo. Minha mãe, ela se separou do meu pai depois de muito tempo vivendo em um relacionamento ali, querendo ou não, tóxico para ela. E foi, inclusive, através do empoderamento que, das nossas conversas e tudo mais, eu pude levar para dentro de casa. Mas quando a gente também olha para trás, qual é o papel da mulher? E aí eu me lembro da minha avó, que tinha ali o papel de gerir toda a casa e que sempre era vista como, ela é muito bruta e tudo mais. Mas ela era a pessoa que tinha que arcar com tudo dentro de casa. Então, vem sempre essa ideia também de que são as mulheres um pouco mais brutas e tudo mais. Eu me descubro feminista nesse momento da pandemia de Covid-19, mas que sou filha de uma mãe que tem mais 2 filhos, que teve que largar os estudos para poder trabalhar, mas também sou filha de um pai que tem mais 4 filhas, todas são mulheres, e que não conhecia de fato essa palavra e que a partir do que a UJS me apresentou eu consegui transformar isso para dentro de casa. E aí hoje eu tenho uma irmã que tem 8 anos de idade, que aos poucos a gente vai inserindo o que é o feminismo na vivência, apesar de ser tão nova e ser uma criança, mas que o feminismo já está aplicado na vida dela. Então, sempre tem esse sentido mesmo da gente se apresentar. Você trouxe o exemplo das suas irmãs e, mais uma vez, a nossa história é tão plural e singular ao mesmo tempo, né, se conhecendo em muitos pontos, que justamente você ter essa base, ter uma irmã, ter uma prima, alguém mais próximo ali do núcleo familiar, que tem esse debate mais presente no dia a dia, que não vê isso como algo distante, ou algo com tabu mesmo, né, com preconceito, abre esse caminho, porque a minha irmã também mais nova, de 14 anos, ela já se identificou e descobriu como uma mulher lésbica, e eu fico pensando assim, se isso fosse há 10, 15 anos atrás, quando eu tinha a idade dela, isso teria tido uma outra abordagem dentro de casa, dentro da família, não teria tido aceitação, eu não teria tido como irmã mais velha a irmã que ela tem para entender e dizer que está tudo bem, que ela pode se aceitar e que ela pode se descobrir quem ela realmente é e que ela realmente quer ser. Então, o feminismo, ele é esse fenômeno de libertação, né? Sim. Porque a gente sabe que os desafios são muitos, e aí já pegando esse gancho, né, já vou fazer outra pergunta, dentro desse contexto de se descobrir feminista e, enfim, se dividindo entre estudos, trabalho, militância, qual foi, assim, o maior desafio que vocês encontraram nos bastidores que ninguém conta sobre a militância, né? De ser uma mulher ocupando um espaço, de ser jovem ocupando um espaço. Então, assim, os desafios, de fato, que vocês pegaram pensando, caramba, será que eu dou conta? Será que é aqui mesmo? Porque a gente sabe que não dá para romantizar, né? É realmente escolher todos os dias estar ali e se autoafirmar mesmo, porque, enfim, existem os desafios, existem as desconfianças, existem
Enfim, que vocês falem um pouco sobre esses bastidores que ninguém conta. Acho que é quando a gente começa a se identificar com quem está ao nosso redor, principalmente, né? E aí, eu entrei no movimento estudantil em 2019. Estava ali numa pandemia também. Entrando, na verdade, né? Em uma pandemia. E aí, dentro do Grêmio, eu era diretora de étnico-racial, inclusive. Era um Grêmio formado por muitas meninas. E era eu e mais 2 meninas pretas. E a gente sempre conversou sobre tudo e todos os espaços, né? Eu acho que o Grêmio é o espaço onde a gente consegue se descobrir de forma geral, dentro do movimento estudantil. Para quem não pega a parte secundarista, acho que é mais difícil se identificar dentro das universidades que a gente tem hoje em dia e o movimento estudantil como no todo. Mas, sendo mais profundo, acho que quando eu entrei no movimento estudantil, a gente estava de uma forma muito mais radical no contexto geral, porque o país precisava disso. E as pessoas que eu via ao meu redor não eram tantas que eu conseguia me identificar, não só por a questão feminista. Eu acho que nós, mulheres pretas, para além do feminismo, tem essa questão da identidade, de entender e ver alguém com cabelo cacheado, com cabelo black, de ver que tem outras meninas pretas também nesses espaços. E eu acho que a sua irmã, Patrícia, foi uma das primeiras ali que eu vi, nossa, realmente é possível a gente chegar em lugares de poder, em lugares de decisão, em lugares onde a nossa voz realmente consegue ser ouvida, para além de um espaço dentro da escola onde a gente fala para todo mundo ali. Acho que você chegar em um espaço, por exemplo, em uma conferência estadual e você falar para todo mundo e todo mundo parar para lhe ouvir. Acho que esse é o espaço máximo assim que a gente consegue se identificar. E eu vivi isso, não foi um congresso, inclusive. Foi uma atividade aqui em Natal, onde a gente recebeu o ex-ministro Camilo Santana. Aí eu era da UMES ainda. E a gente foi ter uma atividade para recepcionar sobre educação. E tava o hotel, eu esqueci agora o nome do hotel, tava o auditório do hotel lotado. E era lotado, e lotado, e lotado. E eu fiz, meu Deus do céu, vou falar pra essa arruma de jeito, como assim? Tipo, não tem como, a perna tremia de um jeito totalmente que nunca tinha acontecido. E a governadora chama lá pra cima para falar para todo mundo, e o púlpito maior do que eu, inclusive, eu fiz, vou assim mesmo. Mirei uma pessoa, que era uma pessoa aleatória, mirei e comecei a falar, e tipo, me tremia todinha, e eu acho que ali foi o momento ápice de tudo, que eu consegui me identificar, mas porque eu vi pessoas antes de mim estavam em lugares de liderança. E no final de tudo, todo mundo parabenizou a fala, foi muito massa, mas foi uma experiência para mim, assim, única, que posterior a isso veio outras também, mas que essa foi uma das mais marcantes, assim, toda a minha vida, de lá para cá, né, 24 anos, foi um dos momentos mais marcantes do todo mesmo. É interessante, né, como esses espaços formam a gente, porque a gente lida com essa síndrome da impostora, que a gente nem sabia que existia, a gente lida com o nervosismo, com as primeiras vezes de falar em público. Eu lembro até hoje também, eu não cheguei a falar para a multidão, mas eu ia falar numa simples reunião e já dava aquela taquicardia, aquela, meu Deus, eu não consigo, e assim, algo tão simples, e o quanto que até isso, esses espaços conseguem empoderar a gente, né, e a gente aos poucos vai se identificando e entendendo que é um megafone de comunicação seguro e que a gente vai se desenvolvendo também. Eu pensei em várias coisas, várias vezes que eu me senti assim no ápice de tudo. Uma das vezes também foi com o ministro da Educação, mas, sobretudo, é quando a gente chega em espaços e a gente é simplesmente reconhecida. Aquela menina é Lilian, é da UMES, e eu ficava assim, caramba, eles me conhecem. E tem algumas vezes que eu chegava na Secretaria de Educação, até hoje, assim, concretamente, e eu era muito bem recebida, sempre fui muito bem recebida e de braços muito abertos. Então, isso me pegava, assim, de uma forma surreal. Mas acho que, sobretudo, 2 vezes que me marcaram. A primeira, no congresso da UMES, que ali eu estava, primeira vez, primeiro contato, e todo mundo, UMES pra frente, Lília presente, eu estava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Que loucura! Mas também no congresso da UBS, no encontro de grêmios, mas, sobretudo, acho que nessa reta final, que foi entregar a gestão da UMES, acho que
finalizar tudo, e nessa reta final aconteceram várias coisas que me fizeram, caramba, construímos uma coisa muito bonita. Foi passar nas escolas e a galera falando, não acredito que você vai sair, mas ao mesmo tempo, vem outra pessoa que vai conduzir muito bem, mas ver o respeito que a galera tem, e não só isso, tipo, eles veem a pessoa como referência. Gente, eu sou igual a vocês, eu vim do Grêmio Estudantil também, e hoje eu estou na universidade, então são coisas que você vai relembrando na cabeça, vai passando um filme concretamente, assim, sobre tudo, e eu fico, caramba, quem era a menina Lilian e quem é a Lilian hoje, então. É muito louco, porque um dia você estava procurando uma referência e depois você vira a referência. Isso é novo, de uma forma muito geral, tanto na UMES, quanto na UEE, quanto dentro da própria JS, e entender que, ao passar em escola e em universidade, as pessoas começam a lhe reconhecer, não só por conta da tarefa, mas pelo trabalho que você desempenha por trás, né, à frente também, é muito louco tudo isso. Quando eu tenho a idade de vocês, assim, tirando de fato, mais uma vez mencionando Patrícia, ela vai ficar se achando quando ela assistir o episódio. Eu não tinha tantas referências tão próximas, assim, sabe, de conviver mesmo com a pessoa. Então, eram referências mais distantes. E ainda assim, também, eu conseguia me sentir bem representada. Então, realmente, como você falou, é algo novo. Quando... É meu último ano sendo jovem, né, 29 anos. E quando Nayana me chamou para assumir novamente e reativar a Frente Feminista da UJS, eu fiquei muito empolgada. E aí ela falou justamente disso. As meninas têm muito você como referência dos movimentos que você faz nas redes sociais. E para mim foi uma surpresa, assim. Eu já estava empolgada, né? Eu fiquei mais empolgada ainda. Eu disse, então se está acontecendo, então para mim já está valendo a pena. Eu aceito com certeza. Então, só para dizer que esse primeiro momento foi muito pensado para ser realmente vocês aqui trazendo esses bastidores da luta que a gente não posta nas redes sociais, que no máximo a gente conversa com uma amiga, né? Então, que isso vai estar disponível agora para que outras meninas, jovens, estudantes, também entendam que é possível ocupar esses espaços. Agora a gente vai para um quadro Mitos e Verdades. Um quadro interativo, né? Desmistificando o preconceito que as pessoas têm com as mulheres organizadas. O que a sociedade pensa que uma mulher feminista faz, e uma mulher feminista com o que, de fato, nós, mulheres feministas, pensamos e fazemos. Vocês querem dar algum exemplo assim de cara? Eu posso começar. O primeiro é que a gente é contra os homens. Esse é o maior mito que já pregaram sobre o feminismo e que as pessoas acreditam como verdade. A gente não luta contra os homens, muito pelo contrário, né? A gente precisa deles na luta lado a lado com a gente. Acho que um dos pontos também que mais tem falado, pelo menos que eu tenho visto, é sobre a gente não querer ter filhos. Acho que é colocado que o feminismo, ele entra na vida da mulher e diz, a mulher agora não vai ter mais filho, não vai ser mais dona de casa, não vai poder... Enfim, né? Acha que a gente quer acabar com os homens, literalmente, do mundo todo e só botar as mulheres nos espaços de poder e tocar o mundo, né? Acho que não é isso. Não é isso o que a gente coloca como feminismo, ainda mais o feminismo emancipacionista, né? Não é engraçado sobre o ódio de que a gente quer exterminar os homens, que o que a gente faz é totalmente o contrário, inclusive. A gente quer que eles participem do debate, escutem também, porque, inclusive, a gente está cansada de falar só para nós mesmos. A gente vai derrubar o machismo como? Até porque o machismo também afeta ali os próprios homens também, na construção, enfim, suas estruturas. O que vocês diriam para desfazer esses estigmas tão enraizados socialmente? E principalmente também para mulheres jovens entenderem, desmistificarem a política como chata, entenderem que é um lugar, porque as pessoas, infelizmente, acreditam muito na verdade e confundem, né, a política com o período eleitoral, que são coisas totalmente diferentes. Existir é político, né? Isso. E principalmente quando a gente é mulher, quando a gente é negra, então tem pessoas o tempo todo decidindo sobre os nossos corpos, sobre os nossos direitos, sobre os nossos acessos. Então, quando a gente é leiga, é a parte disso, isso é pior ainda. Então, o que vocês diriam para desmistificar essa visão enraizada, principalmente entre nós mulheres? Eu acho que, sobretudo, porque voltado para o feminismo, é que é a partir do feminismo que a gente consegue se conhecer. Para as mulheres que são negras, muitas vezes, é a questão do cabelo,
Nossa, eu vim começar a colocar trança assim no meu cabelo foi quando, de fato, o feminismo entrou na minha vida. Consegui aceitar o meu cabelo. Agora, toda semana que alguém me vê, eu tô com um cabelo diferente. Ou então, o próprio estigma do corpo. Inclusive, vem voltando essa onda de que para você ser bonita, você tem que ser magrérrima ou então muito treinada. Então, você aceitar o seu corpo, que ninguém pode se comparar ao que a gente vê nas redes sociais, inclusive, né? E sobre a questão política, é que quanto mais a gente deixa de lado, ou deixar que os outros decidam pela gente, quando é que a gente vai estar no centro do debate? E aí acontece como, por exemplo, a PL da misoginia. Ou então, sobre a criança ser mãe ali, que é voltada ali dentro do federal, da Câmara dos Deputados Federais, né? Mas não só isso, como o dia a dia, que muitas vezes a gente é passada por cima ali dentro da própria casa, ou então dentro do nosso próprio trabalho, os homens começam a passar por cima, muitas vezes mulheres que também são machistas e acabam não percebendo. Então a gente se empoderar não é só sobre o estético, mas também é sobre a gente se reconhecer e não aceitar o mínimo. Eu acho que é ensinar que o feminismo ele é libertador, né, de todas as formas. Não só porque a gente se conhece e começa a se entender como pessoa agente na sociedade, mas também porque a gente começa a entender que o que a gente vê dentro de casa não é normal, por exemplo, né? Enfim, que o que a gente vê das práticas, talvez, de um homem com uma mulher não é normal e que se meter numa briga e sim apartar, e sim ligar para a polícia, para a Lei Maria da Penha, enfim, é defender uma mulher e é libertar ela também. Porque muitas das vezes, e aí de forma bem direta, as mulheres elas estão em um relacionamento porque elas não têm para onde ir. E eu acho que o feminismo, ele traz essa visão de que você pode sim ter um apoio, você pode sim ter um lugar que acolhe você, que acolhe os seus filhos, enfim, passando por todas as dificuldades, é porque elas não têm nenhum apoio familiar, a dependência financeira, tem medo dos filhos ficarem contra ela. Eu acho que isso é um dos pontos, assim, auges. Eu passei por isso dentro de casa. Minha mãe, ela não queria se separar do meu pai porque ela achava que a gente ia ficar contra ela. E até a gente sentar e conversar coletivamente, foi todo um processo. Então, eu acho que o feminismo, ele é mais libertador do que ele aprisiona uma mulher. Então, conhecer mais, eu acho que as redes sociais, elas estão aí para mostrar. O podcast é um desses espaços, mas que a gente se dê a oportunidade de conhecer também, né, sem preconceitos. O feminismo emancipacionista, que é o que a gente defende, né, que a gente não é uma pauta isolada só para as mulheres, mas é um debate transversal de raça, gênero, classe, que essas coisas precisam andar juntas para que, de fato, existam essas transformações sociais, enfim. E, assim, as pessoas confundem muito o termo em si e generalizam, né, e acham que todas as feministas são as feministas radicais, que, enfim, que não vão se depilar e está tudo bem também, quem não quer. Mas, assim, eu acho que conseguir entender minimamente, separar que ele é plural, que é diverso, já é um ponto, né? Eu tive também o meu primeiro contato com o feminismo no movimento estudantil, como eu já falei, mas eu só fui desenvolver melhor essa questão e entender que o feminismo era essa coisa tão plural, tão diversa na faculdade, né? Cursando ciências sociais, e aí teve um momento que eu, de fato, paguei uma disciplina que era voltada só para os tipos de feminismo, com a professora antropóloga, e foi assim, abriu um leque na minha cabeça, né? Então, de fato, buscar essa informação, porque a internet está aí, você não precisa ler livros e livros, uma simples busca no Google, você consegue ter uma informação de algo que você não sabia há um minuto atrás. E por falar numa simples busca, né, antes de vir para cá, eu também fiz uma busca sobre quantas mulheres se consideram feministas, em dados de porcentagem mesmo, né? E aí tinham informações diferentes de institutos de pesquisas diferentes, mas ambos não passavam de 50% de mulheres que se identificam feministas. Então, se massivamente a maioria da população somos mulheres, né, existem mais mulheres do que homens, e só menos de 50% dessas mulheres se consideram feministas, isso é um problema. Porque na pesquisa também falava que quando você fala de pautas sem usar o termo feminista, por exemplo, a pauta do cuidado, as pessoas se identificam com essa pauta. A pauta da violência, as mulheres se identificam, mas quando você fala o termo feminismo, elas se repelem do debate, entendeu? Então, o feminismo incomoda tanto, esse fenômeno
de libertação mesmo, como você falou, que é por isso que ele incomoda, porque o feminismo ele vai de frente com o patriarcado, ele vai de frente com esse sistema capitalista, e é por isso que ele causa tanto incômodo, porque a extrema-direita tem consciência de que é algo que incomoda e que pode proporcionar significativas transformações, né? A nossa geração é um exemplo disso. As nossas mães não viveram uma adolescência com essas descobertas de colocar trança, de se entender como uma mulher negra, de estar num espaço desse aqui hoje. Então, nós somos frutos desse feminismo também, sabe? Eu acho que entender minimamente a prática, como a gente percebeu isso na nossa vida e entender essa teoria é algo que, disparado, assim, dá essa força pra gente. Eu lembro que quando eu me descobri feminista, eu senti raiva e eu precisei organizar essa raiva. Eu senti muita raiva, assim, eu sentia raiva por que existia violência doméstica. Eu tinha uma tia que vivia em situação de violência doméstica, minha mãe também, não com meu pai, mas com outro relacionamento, também já esteve numa situação de violência doméstica. E, assim, no dia a dia, né, exemplo de outras amigas, e eu lembro que eu senti muita raiva mesmo. E eu precisei formular essa raiva para transformar essa raiva em combustível, porque a raiva em excesso também não faz a gente se movimentar, né? Então, só para a gente fechar esse bloco dos mitos e verdades, né, sobre o verdadeiro significado do feminismo, vocês têm mais alguma coisa para contribuir? Não, é interessante agora, inclusive, que vem sendo debatido sobre o direito ao voto das mulheres. Então, a gente está em pleno século XXI, onde tudo é muito mais avançado, mas a extrema-direita vem colocando como pauta para que consiga retroceder, né? E aí, falando sobre a questão da raiva, eu acho que pega muito mais quando a gente vê situações próximas, com familiares ou então com amigas mais próximas. E aí tem momentos que a gente acaba se indignando assim, de uma forma surreal. E esse eu acho que é o momento mais oportuno, inclusive, para a gente se organizar, para a gente apresentar melhor, inclusive, as nossas ideias feministas ao mundo. E outra coisa, os direitos, você falou um ponto muito importante e sensível, que os nossos direitos não são garantidos, né? Sim. Eles são o tempo todo colocados em prova, então é uma luta que, isso aqui a gente conseguiu, ufa, vamos pro próximo. Não é bem assim, infelizmente. Indo para um próximo bloco, bate bola, certo? Uma mulher que te inspira. Minha mãe. Acho que a garra dela dentro de casa para sustentar a casa, para criar 2 filhas, sem dúvidas, minha mãe. Acho que é inegável, né, para toda mulher que está nessa sociedade atual, mas não nessa, né, mas que se descobre como feminista, é a nossa mãe, né, entender o que ela passa e ainda passava e ainda passa diariamente, né, então ter 24 anos e ter sido sustentado por uma mulher não é pouca coisa. Ai, vocês me pegaram de surpresa agora, trazendo a mãe como uma mulher que inspira. Eu achava que vocês iam trazer, enfim, alguma escritora, alguém da política, mas eu confesso que eu adorei. E até lembrei da minha mãe também, que quando eu lembro de força feminina, eu, assim, disparado, nossa, minha mãe é a mulher mais forte que eu já conheci Não sei como ela aguentou tudo que ela aguentou, eu não teria aguentado. Só de pensar em ser ela um segundo já dá, assim, um cansaço, uma dor, e assim, caramba, minha mãe é uma mulher foda, muito forte. Então, que exemplo fofinho. Acho que é justamente por isso, né? Porque quando a gente se vê no lugar, acha que não iria dar conta. E por ela ser a nossa mãe, acho que a gente entende que é a nossa maior referência, né? Um livro ou frase de cabeceira que inspiram vocês? Livro, eu vou indicar um da Neuza, que é Tornar-se Negro. Uma vez me indicaram esse livro e eu li ele, eu fiquei... Que extraordinário, mas também a maioria da Bell Hooks são ótimos para você aprender sobre o feminismo, inclusive o feminismo para todo mundo, políticas emancipacionistas, foi o que mais me apresentou sobre o feminismo. Foi o meu primeiro livro sobre o feminismo, concretamente. O meu não é voltado para o feminismo, mas eu acho que é um dos livros que mais me trouxe para um outro lado, que inclusive eu conheci na faculdade, que é Olhos d'Água. Eu acho que coloca uma visão da sociedade que é colocada como antes, né? Na verdade, porque se passa muito do retrato da sociedade passada. Então, colocado para a sociedade atual é muito impactante, inclusive, né? Porque conta a história de várias pessoas que passaram por situação de vulnerabilidade, mas que era mal compreendida também. Então, tem alguns trechos, né? Porque vai mudando conforme também.
Muito livro. bom. Anotadas as referências, viu? O que dá forças para vocês não desistirem no dia a dia? Vou começar. Acho que meus 2 irmãos, no sentido de que é uma menina de 19 anos. Se você ver, você não dá 19 anos, não. Mas é uma menina que é muito independente. Já trabalha, finalizou o ensino médio, está em busca do ensino superior, mas está fazendo curso técnico no IF. E o meu irmão, né? Então, que vivem uma vida diferente da que eu vivia. Apesar de não ser tão drástica, mas que hoje eles têm oportunidades que antes eu não tinha. Por exemplo, de ingressar no ensino federal de uma forma muito prática, né? Então, eles dois são uma das ferramentas assim mais impulsionadoras que eu tenho hoje em dia, para além do que eu vivo, né? Que é o movimento social e a educação do todo. Então, levanto acordando, o que é que eu vou fazer para a sociedade para mudar a vida de um jovem que está dentro de uma universidade? Vou dormir pensando o que é que eu vou fazer amanhã para fazer justamente a vida desse jovem mudar novamente, né? Então, são essas 3 coisinhas aí que movem o meu dia. Eu sou muito apegada à minha mãe, então, de novo, eu cito a minha mãe e também minha irmã, que é o meu xodozinho, que testa a minha paciência todos os dias, mas que, sem dúvidas, tudo que eu puder fazer para melhorar a vida dela e de tantas outras pessoas. Mas também de cada menina que eu já passei em sala de aula, que muitas vezes confiaram em mim para abrir coisas que eu nem sabia como resolver, mas que a gente correu atrás para resolver. Então, eu acho que essa confiança que muitas vezes foi me dada, acho que isso, sem dúvidas, me faz levantar todos os dias e continuar onde a gente está diariamente. É interessante, né? Porque nós somos seres humanos, né? E apesar de parecer ser mulheres fortes, empoderadas, fodas, enfim, que somos também. Mas a gente não é assim o tempo todo, a gente é ser humano e a gente tem os dias mais, enfim, com menos vontade. E tá tudo bem também, é importante entender e acolher esses dias, mas também é importante ter esse repertório que fortalece a gente, né, assim, na cabeceira, na parede do quarto, de uma forma muito acessível e visual, para a gente se relembrar realmente no dia a dia das mulheres que nos inspiram, dos motivos que vocês escolheram estar hoje numa entidade estudantil, que a gente sabe que é um trabalho não remunerado e que não tem hora para começar nem terminar. É uma escolha de vida, né? Estar ocupando esses espaços. É cansativo, mas tem momentos que você olha e valeu a pena aquele cansaço. É por isso. Então, já se encaminhando para o final, quero agradecer muito de coração a presença de vocês duas. Vocês me inspiram muito também enquanto mulheres. E eu tenho muito orgulho, né? Não que eu seja tão mais velha, mas eu literalmente vi vocês crescerem no movimento estudantil. E eu sempre falo isso para a Nayana, para a Patrícia, na oportunidade que eu tenho, do quanto que eu me orgulho de vocês, do quanto que eu vejo Luna fazendo uma fala, Lília fazendo uma fala, e eu penso, meu Deus do céu, elas, assim, sabe, dando um orgulho extraordinário. Não vou chorar, mas... Mas, assim, é um resultado de um trabalho, né? A Rayane, que entra no movimento estudantil sem ter noção de nada da vida, lá com 15 anos, e assim, ver que quase 20 anos depois, né? Eu já estou com 29, não, 15 anos depois, assim, tá dando certo, sabe? Outras meninas também se convenceram por esse movimento, outras meninas também se identificaram, outras meninas também escolheram estar aqui. Então, é muito significativo, assim, é um sentimento indescritível, de fato. Agradeço demais a presença de vocês e quero que vocês saiam daqui com a convicção de que vocês são incríveis, de que vocês são fodas, sabe? Nos dias que a gente está menos desacreditada, que vocês lembrem que vocês só são. Então, agradeço de coração. Se quiserem fazer alguma consideração final. Não, eu agradeço demais, demais, demais. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, ainda mais para estrear, assim, o podcast. Teve um dia no curso de formação que
as meninas, as secundaristas, elas saíram. Meu Deus, a aula dela é muito boa, a aula de Rayane é muito boa. Eu e Luana... Não me acostumei ainda, chego na sede, oi, professora. E a gente tava no bloco 2, meu Deus, eu perdi a aula. Eu fiquei tão chateada nesse dia que eu e Luana, a gente quer muito ter uma aula com Rayane, então também é uma inspiração pra gente e agradecer demais, assim, tanto pela parceria na militância, em vários momentos, em tudo, assim. Obrigada. É recíproco. Acho que é de família, né? Esse negócio de sempre estar inspirando novas mulheres. Então, acho que não tinha como ser outra pessoa para colocar à frente delas, de fato, na rua, de fato, para outras meninas se identificarem. E a reativação da frente feminista da UJS tinha um propósito. E eu acho que vem cumprindo esse propósito de uma forma muito magnífica, que particularmente eu nunca tinha visto antes, nesse tempo de UJS, não é muito tempo também, mas acho que você é a concretização, de fato, de algo que a gente sempre queria estar vivendo e hoje a gente consegue. Então, não é pouca coisa estar na abertura de um podcast, inclusive, meu Deus do céu, eu vou falar o quê? Como assim? Eu disse que ia ser tranquila, ia ser sobre a nossa vida. Rayane é muito organizada, Rayane é muito centrada, o que é que vai? Enfim, pensei em muitas coisas, mas agradecer o convite e espero que consiga chegar, de fato, em muitas outras meninas, que elas consigam se inspirar, não só em você, mas que esse podcast consiga levar o que a Frente Feminista da UJS quer colocar para novas meninas que estão se surgindo, que estão se descobrindo nesse espaço tão importante, e que elas saibam que aqui é sempre um lugar que elas vão ser super bem acolhidas sempre, né, também. Não, eu vou ser a maior divulgadora do podcast, que eu adoro podcast, então cada episódio eu vou estar lá, gente, todo mundo, então ver o detalhe de tudo, a caneca, a gente ficou, eu e Luana, a gente vinha no carro assim, meu Deus, ela pensou em cada detalhe. Créditos para a Ludmilla, que está nos bastidores. Ludibraz. Pois é, tudo pensado juntas para conseguir chegar em outras mulheres, né? O final, o objetivo principal e o propósito final é esse. É espalhar a palavra do feminismo e desmistificar tudo que espalha o que feminismo é, né? Então, o Frente Delas é esse espaço, é esse megafone nas redes sociais. O Frente Delas chega como uma ativação da Frente Feminista da UJS. Então, se você que está nos assistindo se identificou com a história de Luana, se identificou com a história de Lília, siga a UJS nas redes sociais, comenta aqui no vídeo e conta a sua história para a gente também, para a gente se inspirar. O Congresso da UJS vai acontecer dia 14/8, então você é o nosso convidado para vir conhecer de perto a União da Juventude Socialista e também ficar aqui com a gente, seguir o canal, seguir as redes sociais da UJS, onde a gente vai estar divulgando lá os cortes desse episódio e dos demais para acompanhar de perto o Frente Delas.